Você está vivendo na prática do pecado? Eu vim te dar um recado. Se você morrer hoje e não se arrepender, sinceramente, você vai para o inferno. Com Bíblia na mão, vestido de obreiro, vestido de pastor, vestido de bispo, vestido de esposa, não importa. Você vai para o inferno. Por quê, bispo? Porque você está servindo a Ele. Coloca aí. Ao Senhor dos afastados. Você sabe quem é o Senhor dos afastados? O Senhor dos afastados foi o primeiro ser que se afastou da presença de Deus. Lúcifer. Eu participei de vários concursos. Eu gostava do glamour, das luzes, dos aplausos, mas quando eu descia do palco, eu lembrava de todo o sofrimento que eu vivi. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai ele ia para uma determinada festa e ele me deixou na casa dessa amiga. Ela tinha um filho e ali alguém que era para cuidar de mim acabou abusando de mim. Quando o abuso terminou, eu percebi que dentro da minha cabeça criou uma confusão. E com o passar do tempo, eu percebi que dentro de mim, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha forma de olhar as coisas mudou. Eu olhava para roupas das minhas irmãs e eu me via com aquelas roupas. Era um conflito dentro de mim, só que eu não havia nascido daquela forma. Na infância eu brincava de futebol, eu brincava com os outros garotos, eu não tinha aquele pensamento. E esse pensamento passou a existir depois do abuso. Então, quando eu completei 14 anos, eu já tinha chegado à idade da adolescência, então eu comecei a sentir desejos por outros meninos. Eu passei a ir para festa, eu passei a beber, eu passei a fumar, porque de alguma forma eu queria tentar mascarar a dor que havia dentro de mim. Então, quando eu completei 16 anos, mais uma vez influenciado pelas amizades, eu conheci algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Inicialmente começou com elogios. Olha, o teu rosto é bonito, você tem um perfil. Então, ali foi uma situação que aconteceu para mim me envolver na vida e do transformismo. Inicialmente foi para ver como eu ficava. E depois surgiu o convite de participar de concursos. Eu passei a me vestir de mulher e eu adquiri um personagem. E nesse personagem, eu dei um nome para esse personagem, que foi Samantha. De dia eu era o Fabrício, aqui como vocês podem ver nas fotos, eu era o Fabrício. Só que quando chegava a noite, eu era a Samantha, aonde eu me transformava. E essa vida não era barata, era uma vida cara. Então eu trabalhava e todo o dinheiro que eu pegava era para comprar roupa, para mandar fazer vestido, comprar joias. E quando o meu trabalho ele não foi suficiente para suprir essa vida, eu passei a me prostituir. Então o dinheiro da prostituição também eu investia nessa vida. E quando eu me transformava para desfilar, eu comecei a ganhar dinheiro. E com o dinheiro vinha os convites, eu passava a ir para as outras cidades, eu passei a ser muito conhecido. As pessoas elas me elogiavam, elas me valorizavam, elas gostavam de estar perto de mim. Eu lembro que eu sentia uma dor na minha alma, eu sentia uma tristeza. Eu não conseguia entender por que tudo aquilo havia acontecido comigo. Na verdade, eu me culpava. Eu me sentia culpado.
E com a culpa, muitas das vezes vinha a vontade de morrer. Eu tinha conquistado amizades, eu tinha conquistado dinheiro, eu tinha conquistado o concurso mais desejado, mas eu me sentia frustrado, porque faltava algo e eu não entendia o que era esse algo que faltava. Eu sentia esse vazio, essa dor na minha alma, essa tristeza dentro de mim. Eu me vi sozinho, eu me vi dentro de um quarto escuro, com depressão, com vontade de morrer, com vontade de me matar. E eu lembro que havia uma obreira da Igreja Universal que sempre me convidava, ela sempre me ligava, ela sempre mandava mensagem. E quantas vezes eu fui ignorante com essa obreira, quantas vezes eu tratei essa obreira mal. Então, eu lembrei do convite dessa obreira, foi quando eu decidi vir até a igreja. Eu lembro que eu não tinha roupa masculina, as minhas roupas eram roupas femininas. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, os obreiros me trataram bem. Eu recebi um sorriso na porta da igreja. Eu me senti acolhido. Algo que me marcou foi que quando eu pisei os pés na igreja, eu senti paz. Ninguém me criticou, ninguém falou porque eu estava vestido daquela forma, ninguém me julgou, ninguém me olhou de forma diferente. Muito pelo contrário, ali eu vi o próprio Deus me recebendo naquele dia. Eu lembro que naquele dia eu entendi que o vazio que eu carregava dentro de mim, aquela dor, aquela frustração, aquela culpa, não era porque eu queria mudar de sexo ou eu queria ser a Samantha. Eu entendi que era a falta de Deus. Ali foi o meu contato com Deus. A minha oração a Deus foi: meu Deus, me ajuda. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. E ali Deus me abraçou. No dia seguinte, eu me batizei nas águas. E eu comecei a buscar, eu comecei a participar das reuniões de libertação, eu comecei a vir na sexta-feira, eu comecei a vir no domingo. Eu desfiz todos os contatos, eu troquei de número, as roupas, tudo que eu tinha, eu peguei e me desfiz. E um detalhe que eu quero deixar aqui claro: ninguém me falou para fazer isso. Ninguém me obrigou, ninguém disse que era para me fazer. Eu sabia que para minha vida mudar, eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava mudar o rumo dela. E chegou a Fogueira Santa. Chegou a Fogueira Santa e ali eu vi uma oportunidade de entregar no altar tudo aquilo que havia dentro de mim. E dentro de mim havia um grito de justiça. Havia um grito na minha alma que clamava por justiça. Quando eu subi no altar naquele dia, o meu maior desejo era conhecer a Deus. Porque ali no altar eu coloquei a Samantha, eu coloquei a mágoa que havia do meu pai, eu coloquei a frustração de ter sido abusado, a mágoa de quem abusou de mim, daquela vida errada. E eu desci totalmente diferente, eu desci com paz dentro de mim, com alegria. Eu passei a buscar mais, eu passei a meditar na palavra de Deus. E eu lembro de um domingo pela manhã. Quando eu cheguei na igreja, eu falei para Deus: meu Deus, se não for hoje, se eu não receber o teu Espírito hoje, eu não tenho motivo mais para viver nesse mundo. Porque somente o teu Espírito vai me fazer permanecer. E ali, naquele dia, naquele domingo, naquela reunião pela manhã, eu entrei determinado em receber o Espírito Santo. E era como se eu tivesse ouvido na minha mente assim: só creia, só crê. E ali eu criei. Naquele momento eu criei e o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu recebi a presença de Deus dentro de mim. Era como se eu tivesse voltado ao início, na minha infância. A minha mente ela foi transformada ao ponto de, dentro de mim não havia mais desejo por homens. Eu não me sentia mais atraído pelas coisas do mundo. Eu não sentia mais vontade de me transformar. Tudo dentro de mim se fez novo. Eu passei a enxergar as pessoas como elas eram.